Fala, Nicolas, qual a boa? Refrescante. Nesse calor de Belém, uma aguinha boa. Rapaz, eu te falar que esse calor de Belém tá de sacanagem com a gente, olha. Não acaba esse negócio. Acabou, tá acabando julho. Não, acabando agosto. E não acaba esse negócio de verão, cara. Amazônico. É, cara. Como é que pode? E o verão ano inteiro, né? Vamos ser sinceros. É verdade. Verão Mas se bem amazônico. que teve uns dias desses que deu uma chuva, rapaz, que eu pensei que ia cair o mundo. Aí vinha Caiu, assim. sei lá quantas árvores, né? Me falaram. Foi? Me falaram. Ih, O não tô- Sanji que falou. Não tô Dá pra sabendo confiar, de não sei. nada. Não tô sabendo dessas árvores caídas, não. Mas sei Então. que eu tava assim, eu tava almoçando, que eu almoço mais devagar agora, né? Que eu pego, eu sento, vamos almoçar. Tu senta pra almoçar agora, né? Exatamente. Aí eu tava assim, aí do nada. E aí passou. Abriu o Como é que é o sol. barulho da chuva, Nicolas? E abriu, Que chuva é? abriu o sol assim, que eu falei, meu Deus do céu, como é que é isso que abriu o sol todo? Jabaralá, que... É, rapaz. Sim, Mas enfim. vamos falar de clima hoje? Não, na verdade, a gente tem que falar três coisas. Três coisas. Três. A primeira é, siga a gente no Instagram, no Spotify, Dá um no comentário, YouTube. valeu, com R$2. Isso. Não, calma, tem um comentário agora, que no último episódio a gente Muito tava rápido, muito muito do empolgado nada, com comida, a gente... Aí, o YouTube liberou a gente pra receber dinheiros agora. Monetiza. Isso, monetizar. Então, assim, quem quiser ajudar os dois moleques, show. Cai mais show ainda. É, ficar um espetáculo, os dois moleques, espetáculo. Pode Nome fazer curto, né? daqui a pouco vai ser Mega Ultra Power Show. Mas enfim, quem quiser ajudar os 10 moleques, quantia simbólica. Por enquanto a gente não tem nada pra oferecer. Por enquanto. Por enquanto. Será? Calma. Quando abrir assinatura de fãs e não sei o que, Vai ser um a gente negócio. produz. Mas por enquanto a gente não tem nada a oferecer pra vocês além dos 10 moleque show. Não sei. Mas que quiser mandar uma doação, um agrado, um comentário, quiser Pagar um lanche. ajudar aqui, quiser Pagar um pagar lanche um pra cá, lanche também. Fazer uma tudo, propaganda, tudo. anunciar. Fazer Aí- um Liz Root, mérito de alguém, mérito de aniversário de alguém, casamento de alguém. Fazer uma elevação da alma, fazer uma cura, o que for. Tem isso também, né? Qualquer coisa. Levação da alma, rapaz. Qualquer coisa. Isso me lembrou uma frase que eu vi um dia desse que eu fiquei assim. Pula a vinheta. Não, calma. vou falar depois da vinheta. Mas enfim, quem quiser ajudar, temos essa possibilidade já E não de. esquecer de curtir, compartilhar. Estamos mais de 54 estrelinhas lá no... Nos podcasts. Tu tá acompanhando isso, né? Eu olho todo dia, cara. É o toque do Stallone. Ele acorda, já tem um contador de curtidas do Spotify. Não, mano, uma coisa que eu fiquei vendo no YouTube, tem, tipo assim, ele pega 300 views, assim, em Rápido. 3 dias, 4 dias. Rápido. Impressionante. E a retenção é alta. O pessoal gosta realmente de assistir o Tá, vídeo. quem dá play escuta tudo. É que É também... verdade. Qualidade de conteúdo. Muita coisa. Mas enfim, bora pra vinheta que eu tenho um pensamento aí que eu vi que eu fiquei assim, pô, bacana. Interessante. Nicolas Hanna Pensador. Vamos a Guri. Aí, Tradicional. tradicional. Shlomo Zaguri Show. E esse é Esse é o o Judaísmo Moleque Show! Não, assim, pois é, Shlomo, eu tava vendo. Não lembro o que eu tava vendo. Provavelmente algum corte de um podcast. Outro Porque- podcast. É porque corte de podcast virou uma Toda mina hora. de ouro. O pessoal É. faz corte de podcast, pega o conteúdo dos outros e faz ali. Não sei se tu já viu que no celular vê compridinho assim, né? Vê na horizontal, vertical. Sei do que você tá falando. Aí embaixo é alguém cortando sabonete ou fazendo alguma coisa, cortando Em cima madeira. uma mensagem. E em cima o cara falando. Acho Aí que é pra... tu escuta a mensagem de ver o sobrenome sendo Exato, cortado. é que é pra entreter faz o todo cérebro. sentido, né? Faz todo sentido. pra entreter o cérebro. A Ah, gente tá só bom, não vamos assiste. discutir sobre isso hoje. A gente só assiste. E aí o cara tava falando. Deixa meu Pra não com. molhar. Calma, cara. Pronto. E aí o cara tava falando assim, que os mexicanos, que o mexicano tem muito dessa cultura de morte, e eles têm uma parada com morte aí grande. Eles têm uma cultura ao redor da morte grande. Tanto é que finados, dia de finados, é um evento lá e tudo. E como é que funciona lá? Eles têm 3 mortes. A primeira é quando tu percebe que a morte existe, que alguém de perto morreu, quando tu se dá conta que tu vai morrer e tu conhece a morte, é a primeira morte. Mano. Bate uma conversa lá com... Mais ou menos isso. É tipo, troca um lero ali e aí morte. A outra é quando morre de verdade, quando desencarna, né? E a outra é quando a última pessoa que lembrava de ti esquece que tu existe.
Não é mais lembrado na vida. Isso não é mais Nesse lembrado. mundo. Isso, exatamente. E aí são essas 3 mortes. E eu fiquei pensando, pô, realmente é Chocante. chocante o negócio desse. Porque quando a gente percebe que a morte existe, normalmente é criança, né? A gente percebe que ela existe. E aí quando a gente morre. E aí quando a última pessoa esquece da gente, que a gente morre de verdade. Que a gente se desfaz, assim. A morte é chocante desde que Adão soube que ele ia ficar mortal, né? Ah, é? É, porque antes do fruto proibido, o ser humano não ia ser mortal. Aí, comendo o fruto proibido, ele falou assim, no dia que você vai comer, vai morrer. Ele virou mortal. Não morreu ali, mas também o dia de Deus é 1000 anos. Não vamos entrar em detalhes. Ele morreu com 930 anos. Mas ele soube que ia ser mortal. Então aquilo ali já foi um baque. O ser humano sempre tentou fazer alguma coisa pra ser invencível, sabe? Sempre tentou segurar, basear o seu ego em alguma coisa. Tipo, se eu sou mortal, se eu sou data de validade, como o pessoal fala aqui em Belém, então, tipo assim, ego? Orgulho? Que droga é essa? Tipo assim, tu nasceu ainda agorinha, tu vai falecer daqui a pouquinho, 120 anos, mas como é que dá pra ser orgulhoso? Então o ser humano sempre se bateu com isso. Agora, essa parte aí do último que esqueceu, eu tenho muito pra falar sobre isso. Porque, vou te dar um exemplo. A gente fala do Urashi. Já ouviu falar do Urashi? Já ouvi falar. Umas 10 vezes? Um rabinão aí, né? Não, mas quantas vezes você escutou? Urashi explica. Muitas vezes. Ixi, Milhares, muitas centenas, vezes. não sei Muitas, quantas. é. Pois é. Quase todo sábado. Todo dia alguém fala do Urashi. Todo dia, milhares de alunos de Shivá estudam Urashi, falam sobre Urashi. Leem o legado dele. Quer dizer, não é que tipo assim, existe Urashi. Não, eles estão ali debatendo, às vezes, horas. O que o Urashi quis dizer, o que o Urashi não quis dizer, por que o Urashi falou isso, Urashi. Lembram do Urashi milhões de vezes. Urashi, Rabbi Shlomo Yitzhak, comentarista mais tradicional do Rumash, comentou a Gemara também, comentou a Torá escrita toda, Salmos, tudo. E ele é estudado até os dias de hoje todo dia, por milhares de pessoas. Então ele faleceu, sei lá, 800 anos atrás, 900, não sei quantos exatamente, mas por aí. E estão falando dele todo dia, o dia todo. Milhares de pessoas. Então, ele morreu? Tipo assim, essa terceira morte ele nunca vai chegar, entendeu? Pelos mexicanos aí tá aí ainda. Não, e tá escrito, a Gemara fala que os Tzadikim na morte são chamados de vivos. Tzadikim, os atos deles são o seu tzion. Você faz uma pedra, você vai fazer um não sei o quê, né, pra lembrar, né? Não é monumento, como chama? Estátua. Como? Estátua. Estátua? Não? Não, que bota em cima do túmulo. A fragrância. Não é? Que? Não é a pedra que A bota? pedra, como é que chama? Tem um nome. É fragrância. Não, tem outro Não nome. é? A fragrância é perfume. Não. Não é de que é talhado o nome? Sim, coisas... não é, tem um nome. Matsevá em hebraico. Tá, e todo mundo já entendeu o que é, né? Eu acho. Tá, morreu, tem um túmulo. Em cima do túmulo é aquilo. Tzion, né? Matsevá. Tá falando daquilo O ali. que fala em português? Pedra. Não. Coisa. Não sei. Aqui chamam de fragrância. Fragrâncias? Nunca ouvi essa palavra. O pessoal dos mármores chama de fragrância. Tá bom. Entenderam? Enfim. Alguém vai botar no comentário. Então, tá escrito que os Tzadikim, os atos deles são o tzion deles. Quer dizer, pra lembrar deles, o legado deles já lembra. A Torá deles é eterna, as explicações deles são eternas. Entendeu? Quando o Rebbe Rashab, quinto Rebbe de Rabat, faleceu, tava prestes a falecer, ele falou assim, eu estou indo pro céu, tô subindo, mas os meus escritos eu deixando com vocês. Assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Se ele tá indo embora, os escritos estão aí? Não, é porque nos escritos tem ele. Então, no discurso racista já tem ele. Pega a essência dele. Igual que a gente pega a essência de Deus na Torá. Então, não morre. Não morre mesmo. Então não se acaba, nos 10 A gente fala de Avraham e de Yaakov, passou 3.000 anos dele. A gente fala todo dia deles. Deus de Avraham, Deus de Isaac, Deus de Jacob. Vai chegar o Shaná, metade da reza fala sobre deles. Mas e a galera que vai e a gente esquece? E tem galera que te esquece? Não, mas por isso que eu tô falando que os Tzadikim na morte são chamados de vivos. Mas nem todo mundo é tzadikim. Mas aí, então o cara morreu, o que tu quer que eu faça? O Urachá é chamado de morto na vida. Ele não produz nada, não faz nada, não faz nada certo. Exato. Mas aí tem aquele pessoal... Não precisa ser tzadikim. Tzadik ou tem vários Urachá. níveis. Tem o miolo ali. Certo. Essa galera do miolo. Que eu tô... Referindo. Isso. Uma hora vai ser esquecida. Mas aí, por exemplo, no judaísmo tem a Nahalá, ou Yortzeit, que é o Yortzeit, sabe o que é? Yor luz? Não. Não. Or é luz em hebraico, mas Yortzeit tem Yiddish. Yortzeit que eu saiba como, Shlomo, Tu é sábio, cara. Não, eu sou marroquino. Eu não sou... Tá bom. Se fosse Raquitia, eu sabia. Bati o Yortzeit quer dizer
data do ano, tempo do ano, data do ano, Yom é ano. Ou seja, o dia do ano. E Nahalá? Me pegou. Nahal. Nahalá, não é Nahalá, tá? É Nahalá. Nahalá de Nahalá Shabbat. vem de herança. Não. Que o falecido vem Nahalá de Shabbat. Existe, é piada, mas tá escrito que os Tzadikim, eles se reencarnam no peixe do Shabbat. No Peixe? do Eu Shabbat. pensei que era no gergelim, rapaz. Eu tava aqui já, eu comendo gergelim na mesa, assim, que eu gosto de gergelim. Eu ficava assim, eu falei, meu Deus, eu tô comendo tzadik agora. Não, é sério, existe um negócio assim, mas não vai dar pra falar de reencarnação, de tudo aqui. Não, Calma, calma, segura. Vamos pro básico, volta. Nahalá tem a ver com herança. Assim, eu acho que é o sentido de, herança, lembrança e tal. Uhum. A palavra Nahalá, a tradução literal dela é herança. Tá. Que tem aquele negócio, acho que a gente já falou sobre isso, ou tu falou em alguma aula, que a gente morre, mas se a gente deixa o legado, a gente não morre. Exatamente. Que é o caso do Ureb também, tá? Tu sempre fala isso, que ele, como é que o Ureb morreu se tudo funcionando. E até aumentou, expandiu de quando ele tava vivo. Exatamente. E aí eu fico pensando assim, me bate assim na cabeça, pô, o que eu vou deixar de legado no mundo? O que eu tô construindo pro mundo continuar depois sem mim? Porque a gente pode passar aqui e... Peraí, eu preciso falar isso. Não, eu tô nervoso. Eu preciso falar. Eu tô nervoso. Não, eu preciso falar. Eu tô nervoso. Mínimo. Família. Tem que fazer família. Família. Botar boneco. Nada de história de Adão e Eva, entendeu? Adão e Eva tem filhos, tem família, tem continuidade. Se fosse Adão e Eva, ia acabar ali. Adão, Eva, acabou. Meio... Eva? Se o mundo fosse Adão e Eva, acabou. Ia morrer ali. Tá, entendi. Entendeu? Tu quer que tenha continuidade? Família. Família judaica. Que tem uns certos sobrenomes na comunidade de Belém e em outros lugares, eu acredito também, que estão em extinção. Por quê? Porque não tem casamento judaico, não tem filhos judeus, tem poucos. Acaba o sobrenome. Um sobrenome inteiro, uma família gigantesca. Não vou falar nomes, claro. Mas pensa. É uma resposta. Não precisa pensar tanto assim, para. Eu não sei. Ei. Não conheço. Tá bom. Não conheço. Tá bom, faz o joguinho. Mas eu não sou rabino da comunidade, Tá tem que bom, saber não- essas coisas não, rapaz. Oxe. Muito próximo de você. Próximo de mim? Meu Deus. Deixa pra lá. Não, falando sério. Tu quer um legado? Uma família, filhos, netos, continuação. Mazarô Bachaim, Afru Bachaim. Quando tu fala sobre Jacob Avinu que ele não morreu, a Gemara fala, já que a descendência dele tá na vida, ele tá na vida. Mais do que isso, porque quem vai lembrar o dia da Nahalá? Filho, neto. Quem que vai lembrar? Entendeu? Rabino pega o Não. calendário e lê o nome ali do Às pessoal. vezes o rabino não, mas às vezes a família tem que fazer. A parte. Tem que fazer. Tipo Então, assim, Então fazer... Tipo, lembrar, Nahalá é muito importante. é isso que eu queria falar. O cara morreu há 100 anos atrás. Todo dia de Nahalá é um dia que a alma tem permissão de vir pro mundo. Por isso que é bom visitar o cemitério, se possível. Muito importante. Mas não tem minyan. Vai mesmo sem minyan. Entendi. Tem dias que a gente não vai no cemitério. Mas se for o dia que vai... Vai. O dia que não fala Tahanun, não se vai no cemitério, em geral. Uhum. Mas se for um dia que vai, é muito importante Nahalá. Porque ele tá lá. É um dos poucos dias que ele tá, na verdade. É como teu tio fala. Se tu chegar no meio do nada num cemitério, é igual tu chegar 2 da manhã na casa de alguém e acordar o cara. É chato, realmente. É estranho. Mas é um dia especial, é um dia de elevação, é um dia que você pode fazer um estudo de Torá, um abrahá, alguma coisa para elevação da alma. E não só no dia da Nahalá, é mais especial no dia do falecimento, mas a vida toda dá para fazer a elevação da alma das pessoas. Você pode dedicar o quê? Os 10 Moleque Show! Do cara que faleceu há 70 anos atrás. Você pode dedicar pra elevação da alma de fulano. E vale, serve, funciona. Mas tem Você que ser... pode sustentar esta Torá? Olha, eu quero fazer essa Torá pro mérito de fulano. Você pode. Mas então tem que ser assim, um estudo de Torá e em elevação Mishnah. aquela alma. Qualquer coisa boa. Qualquer coisa boa. Tzedakah, qualquer coisa boa pode ser feita. Entendi. Mas... Tzedakah, entendi. Não, então assim, pode ter... Então mesmo se esquecendo, mesmo que o cara não deixou nada, só deixou filho. Só? Só? Não, tipo assim, só tem um sobrinho que lembra do cara. Dá pra, não morreu. Dá pra ter a elevação espiritual, Claro, dá pra ter toda a claro. conexão. Pô, bacana, cara. Não sabia dessa. Isso é muito, muito forte, né? Por isso que muitas pessoas se importam com isso, né? A gente se importa com isso. Agora, o negócio é o cara viver judeu também, né? Como assim? Viver judeu, não só preocupado com depois. Elevação da alma, mas a gente pode se elevar
Se Já espiritualizar, fazer mitzvot, aqui. Ah, ainda bem que Tem tu essa lembrou. parte, olha aí, olha Ainda aí. bem que tu lembrou desse ponto, que eu tava pensando aqui que só, quando eu morrer alguém vai ter que fazer alguma coisa Que aí. alguém faz, né? Faz aí, bicho. Faz aí essa parada. A gente tem que fazer por onde? A gente tem que fazer por nós mesmos também, né? Mas sabe uma coisa, já que a gente falou de fazer por nós, né, em vida, tem uma outra frase. Lá vai. Mas Outro corte podcast? Não, mas acho que não foi de outro podcast. Eu acho que eu vi em algum lugar, não lembro onde é que foi. Mas que fala assim, Status motivacional. é muito fácil viver de olho fechado. Como assim? É muito fácil tu viver. Como é que anda na rua de olho fechado? Como é que vive? não, por exemplo, tu Não te anda... aprofundar nas coisas. Exatamente. Tu vê um mendigo que se dane mendigo, tu vê o cara ali pedindo dinheiro, se dane o cara drogado, tu vai passando, alguém te pede ajuda, tu ignora, porque é muito mais fácil, mas se tu ignora todos esses fatores da vida, Tu vai viver feliz. vive feliz. Mas aí, quando tu tiver um desafio teu, Por exemplo, só tem estresse quem tem boleto pra pagar. Quem não tem boleto pra pagar, não tem estresse. mas se o cara não tem boleto pra pagar, ele come o quê? Não, mas aí que tá. Aí que É tá. um sufocado, é um folgado, é um sufocado, é essa história? Exatamente. Não, ele não se preocupa com isso. Mas Aparece. como assim? Tem gente que é rica o suficiente que não precisa pagar boleto. O boleto já tá pago. Onde ela comprar, já tá pago o boleto. Ela nem gera boleto, porque já pagou a vista. Aí ela vai ter um outro problema. Que ela não vai ter motivo pra acordar. Mas aí que tá, é mais fácil tu viver assim, Peraí. na tranquilidade, do que tu ficar preocupado em, não tem nada pra fazer hoje. Não, peraí. Pô, acordar com 15 boletos pra pagar Tá é misturando muito tudo. mais estressante, é muito mais difícil do que tu acordar com sem nenhum boleto Então pra eu pagar. vou reformular outra frase. Tu mudou, começou falando ave, Não, começou tô falando de falando- uva e foi pra abacaxi. tô Não, falando peraí, a mesma peraí, coisa. eu vou falar agora. É a mesma coisa. Tu começou falando de uma coisa, Ah. de viver sem ver. Sei lá, é uma história aí. Depois tu... Viver, é muito fácil viver de olho fechado. Viver sem ver. Aí depois disso, tu começou a mudar do paralelo de vida de pobre com vida de rico. Decide o que tu tá falando. É porque eu sou ruim de analogia. Eu sou ruim, eu sou ruim de analogia. Mas a ideia é, Porque quanto menos a gente souber de regra, de coisa, é mais fácil a gente viver. Não acha? Por exemplo, sou judeu. Não sabia que eu era judeu. Não sabia. mais fácil. Tranquilaço, vida. Tranquilo. Agora que eu descobri que eu sou judeu. Cheio de Tem regra. filhinho, é reza, é shabat, é não sei o que, cachê, blá, blá, blá. Pô, olha aí Mas o estresse. judaísmo Olha o moleque, estresse aí que dá. o judaísmo moleque te ensina a ver o Shabat como uma maravilha, o tefilin como uma inspiração, a reza como uma luz. Ali, a reza foi tipo assim. Entendeu? O Rebbe nunca usava assim as limitações do judaísmo. O Rebbe não usava essa palavra, porque não é limitação, é tipo assim, é potencificar o teu bem, o teu positivo. Entendeu? O cara não tem boleto pra pagar, o cara não tem estresse. O cara não tem vida às vezes. Tá tudo resolvido, não é possível. O cara que não tem boleto pra pagar, sabe o que vai acontecer? Ou ele vai inventar problema, que aí vai ser bem pior do que um boleto, tá? Tô falando isso de experiência de algumas pessoas que eu conheci. Pensei que tu não tinha boleto. Não, pessoas. Aí o cara começa a inventar problema, porque o cara não tem nada pra fazer, tá? Ou o cara vai simplesmente falar, pra que acordar? Vai pras drogas, vai pra qualquer coisa, não vai ver sentido na vida. Isso também conheci pessoas assim. Tu deve ter conhecido também. É ou não é? Não, tu tem um ponto aí. Tu tem um ponto. Cara, acordar sem ter o que fazer, acordar sem ter uma missão, sem ter um trabalho, sem não sei o quê. É chato. Não é chato, é perigosíssimo. Mas a história então, vou fechar o olho. Vou andar fechar o olho. Fisicamente, se você andar fechar o olho, tu vai te bater, tu vai bater na pedra, tu vai bater nos outros, vai causar acidentes. Certo? Tá. Espiritualmente é a mesma coisa. Porque, não sei que eu sou judeu e tal, tu vai fazer um acidente. Tu vai fazer alguma besteira, tu vai atrapalhar a vida de alguém, tu vai atrapalhar a história dos filhos que a gente tá falando, provavelmente não vai acontecer. Por aí vai. Vai igual fisicamente tu andar com uma venda nos olhos. Isso, só pra... Tá escrito natural que tu tá falando. Yosif dat, Yosif machov. Quanto mais conhecimento, consciência, mais dor. Verdade. Pra resolver o problema tem que se estressar. Faz parte. Tu tem uma técnica e maneira de... cota de estresse, não sei o que mais e tal. Todo dia tu vai fazer um curso pra gente sobre isso. Não, já extrapolei. Já passou a cota? Já perdi, não deu já. certo? Não teve eu perdi do controle. Eu pensei que dava conta. Pensei que dava pra aumentar a cota, mas não dava. Aí, Pediu o limite de crédito, não... aí não deu certo, eu não consegui pagar depois uma cagada. Mas enfim, Eita. juros, sabe como é que é juros? Eita. Mas enfim. Deixa eu só terminar depois. Termina. Então, claro, se eu tenho mais coisas pra resolver... eu sou dono de uma empresa.
de 200 funcionários. É pepino ou não é pepino? É complicado. Dá trabalho ou não dá trabalho? Dá trabalho. Dá, mas tu já pensou que tu tá dando sustento pra 200 pessoas? 200 famílias? 200 casas que estão botando leite na casa deles? Pensou nisso? Ser pequeno é fácil. Verdade, mas você é pequeno. Você tem que assumir responsabilidade. Eu sempre pensei nisso, falando desde 15 anos que eu tinha. E com 15 anos eu pensava assim já. Meu irmão, você daqui deixa eu vá, vem cá, fala onde vai torar. Tô falando qual era a responsabilidade na minha época, de 15 anos. Ah, não sei. Pô, cara, estão pedindo pra falar onde vai torar. Tem uma mesa, estão querendo que fale. Não vou assumir responsabilidade, porque vai que eu erro. Vai que dá tudo errado. Melhor não falar nada. Fechar os olhos. Tá bom, a mesa ficou sem atorar, as pessoas ficaram sem os insights judaicos e por aí vai. Entendi. Tu ficou sem atorar. Agora não, vou enfrentar, vou pegar a responsabilidade, vou falar, vou estudar, vou tentar falar. Ah, errei ali, tudo bem. Eu errei, mas eu acertei, eu tentei. Eu tava pensando um dia desse que, por exemplo, autônomo, tu tem que fazer as coisas acontecerem. Tua agenda, tu tem que fazer tu acordar. Quem é CLT, que é carteira assinada, não sei o que, é bem mais tranquilo. Porque o dinheiro vai chegar lá no final. É menos, mas vai ter. E tu faz ali o meio de campo, vida que segue. Mas o autônomo tem que batalhar, porque se não batalhar, tu não vai ter o dinheiro. Não vai, não tenha passivamente, não vai chegar. Então eu fiquei vendo esse ponto e realmente é mais fácil esse CLT, mas é menos gratificante. Exatamente. Né? Muito menos. E em geral, menos dinheiro também. Se o autônomo que der certo, dá muito mais dinheiro que um carteira assinada. Mas qual é a taxa de dar certo do autônomo? Esse que é o ponto. É. Porque o holofote vai todo pro que deu certo. Os 3 que deram certo e os outros 100 que não deram certo. Será? Tem muita gente hoje fala de tragédia também. Como assim, tragédia? Tá falando que só se fala do que deu certo. Não, tô falando, tipo assim, nesse mundo do empreendedorismo. Vamos, que é um falso empreendedorismo, na verdade, que a gente vive hoje. Porque tu tem que se matar pra fazer acontecer. E quando tu faz, se der certo, tu não tem mais saúde pra aproveitar. Acho que trabalha. Aí deu certo. Aí, morre. Aí tu morre. Exatamente. Mas isso tem uma história famosa do cara que tava correndo, que o rei falou, olha, corre até sei lá onde, até onde você chegar, a terra vai ser sua. Aí o cara vinha montanhas e mar e rio e não sei o que mais, e correu, só que ele tinha que voltar até tal hora. Quando ele voltou, todo o povo morreu ali. Isso é verdade. Meu Deus, que tristeza. Não conhecia essa história? Não. Só um exemplo, né? Mas eu acho uma história famosa, um exemplo famoso. Mas a Torá tem a resguarda pra isso. Shabat todo mundo não trabalha. O carteira assinada também, o Shabat todo mundo trabalha. Eu tô falando, tem as pausas. A Torá tem a instrução, olha, calma, não trabalha tanto assim. Você não tem que juntar dinheiro pra quinta geração, tem que só viver. Tem a proporção de produzir com a capacidade de produzir, com o discernimento, com o viver. Tem que ter isso aí. E a Torá dá muitos insights sobre isso. Sabe que isso aí é socialismo, né? Quê? Esse que tu tá falando é a base do socialismo. Não. Tu tem que trabalhar pra te consumir, não pra te gerar riqueza, nem acumular riqueza. Tu pode gerar riqueza. Não é que... Justamente, não é o que... Não é o que tu... Tá distorcendo calma, Shlomo, tá tudo bem. não é um crime ser socialista, tá tudo bem. Eu tô falando que a base do socialismo é basicamente isso. Tu trabalha pra ter ali o teu, pra ter o seu sustento. Não é pra te acumular riqueza, porque se tu acumula riqueza, tu tira de outro. Mas eu vou falar exatamente ao contrário. Pode acumular riqueza com o propósito de fazer uma coisa grandiosa. É isso que a Torá fala. Mas a base do judaísmo tá falando que tu tem que fazer o teu ali pra ti ficar bem. Ah, mas a Torá não tem nada contra o judeu ser rico. Mas não tô condenando a riqueza, eu só tô falando que a base é pra todo mundo ter dinheiro, não é pra um ter muito dinheiro e outro não ter nenhum dinheiro. Claro. É essa a ideia, eu não tô falando que tem que... Não, mas não tem nenhum problema tu empreender, tu ser ricaço e sustentar um monte de gente. Mas ninguém falou que é um problema, eu tô falando que se todo mundo tivesse um pouquinho de dinheiro, teria menos problema no mundo. Tu concorda comigo? Eu entendi. Não, tu concorda comigo? Sim, concordo. Só que o outro ponto que a gente tá entrando agora no terceiro assunto do episódio, mas peraí. Porque tu tá Não, a gente vai voltar pro nosso assunto, mas só pra fechar isso aqui. O que eu tô falando é que a Torá fala o seguinte: você pode ser grandioso nos pontos físicos, crescer, riqueza, o que mais. E aí cabe sobre você uma responsabilidade imensa de nutrir quantas pessoas puder, quiser e tal, fazer acontecer.
pagar instituições, fazer o caramba. Só precisa comunicar isso pra quem tem uma quantidade de dinheiro imensa, né? Tudo bem, o erro tá nisso. Não, pois é, mas é isso que eu tô falando. Mas a Torá fala sobre isso. Então, se você seguir o padrão da Torá, que é trabalhar, mas descansar no Shabat, trabalhar, mas cuidar da família, ter o equilíbrio, pode juntar dinheiro, mas você tem que também ajudar, é show de bola. Por quê? Tem a meritocracia. Tem que falar. Talvez, não sei o que eu ia falar. A questão do mérito, o cara se esforçou, ganhou mais. Não é tipo assim, bora dividir tudo por igual. Isso aí não rola, porque não tem a questão do quem se esforçou ganha mais, quem não se esforçou ganha menos. Entendeu? Bora voltar para o nosso assunto. Tudo bem, João, tudo bem. Beleza. Tudo bem, é um assunto delicado. Não vamos brigar. Mas é mais fácil tu ser ignorante pra certas coisas. Tu não saber alguns assuntos. Ser ignorante ou não saber algumas coisas? Ser ignorante e não saber é a mesma coisa, né? Não, eu quero dizer, tu ser ignorante é ruim, mas tu não te meter a saber coisas que não era pra tu saber é muito bom. Não, por exemplo, tipo, saber da vida dos outros. É uma merda. Não vale a pena. Não tem como, não tem... Que é o que todo mundo faz nas redes sociais. Não tem compensação nenhuma. É muito melhor você escutar os moleques show do que ficar rolando no Instagram e ver a vida das pessoas fazendo macarrão. Fazendo macarrão? O cara faz um macarrão e posta no Instagram, entendeu? Não tem problema com macarrão. Tem um problema com macarrão, mas deixa teu macarrão pra ti, cara. Não dá pra passar comida pelo celular. Mas aí quer compartilhar, que olha, bonito o meu prato aqui que eu fiz. E as pessoas, aquela história, a gente não vai entrar em toda a discussão das redes sociais, mas eu tô falando, saber da vida dos outros, quando não era pra tu saber, não vale a pena, porque a gente acredita em achar pra ti, providência divina. Aquilo que não era pra tu saber, não vai atrás, cara. Saber Torá, saber conhecimento, saber inteligência, ciência, sei lá o que mais, vai na fé. Em geral, vai te acrescentar alguma coisa boa. A gente volta naquele ponto. Tu prefere ser um lago com muita profundeza ou um oceano com 2 dedos de altura? Tudo bem. Porque hoje mas isso aí é dentro da Torá. Hoje é o normal de tu saber tudo de tudo. E aí tu começa a entrar numa noia que tu precisa, que tu não sabe, tu precisa saber, e tu começa a pirar o cabeção. Especialista é sempre mais caro, mais valorizado, mais tudo. O cara que é especialista naquela área. Mas hoje todo mundo quer saber tudo, Shlomo. Até de judaísmo, o cara quer saber mais que o Rabino. O cara, não, deixa eu explicar o que o Rabino falou. Como é que tu vai explicar o que o Rabino falou, rapaz? Tu não entendeu? Que isso? Tu não sabe nem o que ele tá falando. Como é que tu vai explicar o que ele falou? Que isso? Isso é um ruim da internet, é isso. Porque qualquer um é criador de conteúdo. Não fala que a gente começou do nada, a gente brotou aqui, a gente não é nem profissional. Mas Nicolas, a Torá fala claramente, o Rebbe fez transformação no mundo. Todo mundo pode influenciar, todo mundo é líder. Concordo. Mas não todo mundo é líder em tudo. Isso, certo. Entendeu? Tu pode ser o pé, ele é o líder do movimento. Mas ele não é a cabeça. Ele é o líder do movimento, não do movimento. De andar, entendeu? O estômago é o líder da digestão, mas ele não pode ser o líder do intelecto. Se tu botar o estômago pra pensar e a cabeça pra digerir, vai ferrar as coisas. Fica ruim. Entendeu? Se trocar os papéis, que é o que é muito comum também, é muito ruim. Então, beleza, tu entende de comida, faz videozinho no YouTube falando de comida. Se você não entende judaísmo, não bota fake judaísmo, que é o que muito tem por aí. Tu sabe disso? Sei. Tu sabe, pô. Então eu sei. Tu não sabe... Tu não sabe, mas agora tu tá sabendo. Não, é sério. Ou de judaísmo ou de qualquer outra coisa. O cara faz videozinho de mercado financeiro, mas o cara não entende. Porque dá like, porque dá curtida, porque é um assunto interessante, cai alguns caras no conto dele. Então, todo mundo é influenciador. Concordo. Mas naquela área. E não onde tu não manja. Então é importante a gente saber o que a gente é. Se tu tiver uma dúvida de medicina, pergunta pro médico, não dá um Google. Porque ele vai falar o que é gravidez ou é câncer. É sério. Se tu tiver uma dúvida de Torá, pergunta pro Rabino. E a história de hoje vai ser o quê? Tu teve meia hora pra pensar numa história, Shlomo. Até agora tu não pensou? Que absurdo. História agora, Nicolas? Já contei no meio do cara que correu e voltou e morreu. É essa história medíocre que tu quer deixar pra pensar, tá vendo como é? Olha, pessoal, isso que a gente tem, esse Rabino aí, tá fazendo só... Cada vez pior. Só fazendo isso, realmente. Olha, fique com essa história aí, que é o que vamos ter hoje. Bebam água aí. Bebe uma água pra dar uma relaxada. Até a próxima. Abraço. Valeu.